Voltar para a fazenda nunca foi algo que imaginei que faria de bom grado. Depois de tantos anos longe, trabalhando na cidade, a última coisa que queria era pisar novamente naquelas terras. Mas, quando recebi a notícia de que a propriedade havia sido deixada para mim, junto com um pedido desesperado da minha tia, algo dentro de mim me impeliu a voltar. Ela dizia que a fazenda estava doente, que algo a estava contaminando, mas não explicava o que. Cheguei ao cair da noite. O céu estava manchado de nuvens pesadas e escuras, e a lua parecia tímida, escondida atrás delas. A casa, como me lembrava, era grande e imponente, mas havia algo de errado com ela. As janelas estavam quebradas em alguns pontos, e o telhado, outrora robusto, parecia prestes a desabar. A vegetação ao redor estava crescida e selvagem, como se ninguém tivesse pisado ali em anos. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento que soprava de forma sinistra através das árvores antigas. Dentro da casa, a atmosfera era ainda mais opressiva. O ar estava denso, cheirando a mofo e terra úmida. O piso rangia a cada passo, e as paredes, cobertas de poeira e teias de aranha, pareciam sussurrar histórias de tempos antigos. Eu podia sentir que algo estava errado, mas não sabia o que. A única coisa que sabia era que precisava descobrir. As primeiras noites na fazenda foram solitárias, mas tranquilas. Passei os dias explorando a propriedade, tentando entender o que poderia estar causando a doença de que minha tia falava. No entanto, tudo parecia normal, pelo menos à luz do dia. Foi na terceira noite que as coisas começaram a mudar. Acordei no meio da madrugada com um som estranho vindo do lado de fora. Era um ruído baixo, como o bater de asas enormes, misturado com algo que soava como o arranhar de garras. Levantei-me lentamente, tentando identificar a origem do som, mas tudo o que consegui ver pela janela foi a escuridão absoluta. O som, no entanto, continuou, cada vez mais próximo. Peguei uma lanterna e, com o coração batendo forte, saí para investigar. O ar estava gelado, cortando minha pele como facas. Ao me aproximar do celeiro, o som se intensificou. Era como se algo estivesse voando ao redor, mas não conseguia ver nada. Quando finalmente cheguei à porta do celeiro, tudo ficou em silêncio. Hesitei por um momento antes de entrar, mas a curiosidade superou o medo. O celeiro estava escuro e vazio, exceto pelo feno espalhado pelo chão. Mas havia algo de diferente no ar, algo que eu não conseguia identificar. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Durante o dia, a fazenda parecia normal, mas à noite, a escuridão parecia ganhar vida própria. Comecei a encontrar marcas estranhas ao redor da propriedade, arranhões nas portas, galhos quebrados em padrões que não faziam sentido. O mais perturbador, no entanto, foi a descoberta de um círculo de pedras no meio de um campo, com símbolos que eu não reconhecia esculpidos nelas. Passei horas tentando decifrar o que significavam, mas tudo o que consegui foi uma sensação crescente de pavor. Senti que estava sendo conduzido a algo, como se a fazenda estivesse tentando me mostrar seu segredo. Mas quanto mais investigava, mais perguntas surgiam, e menos eu queria saber as respostas. Uma noite, quando o vento uivava lá fora e a casa gemia sob seu peso, algo me levou de volta ao celeiro. Não sabia o que era. Talvez uma força invisível, ou simplesmente a necessidade de confrontar o que me aterrorizava. Quando abri a porta, fui recebido pelo cheiro de terra molhada e algo mais, algo podre. A lanterna tremeu em minha mão enquanto avançava para o fundo do celeiro. Foi então que vi um altar, grosseiramente construído com pedras e ossos, coberto com penas e sangue seco. No centro, havia uma figura tosca esculpida em madeira, uma figura com asas e olhos vazios que pareciam me encarar. O horror daquilo me paralisou.
A figura tinha uma forma que eu reconheci imediatamente, as asas de uma mariposa. Mas aquilo era muito maior, muito mais grotesco. Era como se fosse uma representação primitiva de algo antigo e maligno. Saí correndo do celeiro, incapaz de suportar a visão por mais tempo. Naquela noite, os pesadelos voltaram, mas dessa vez, foram piores. Sonhei que estava preso no celeiro, com as portas trancadas e a lanterna apagada. O som das asas batendo ecoava ao meu redor, e senti algo se aproximando de mim, algo grande e faminto. Quando acordei, meu corpo estava encharcado de suor, e minha garganta doía como se eu tivesse gritado a noite inteira. O que realmente me aterrorizou, no entanto, foi a sensação de que algo estava no quarto comigo. Olhei ao redor, tentando focar na escuridão, mas não vi nada. Ainda assim, o som continuava, um sussurro baixo, como se alguém estivesse tentando falar comigo, mas as palavras estavam distorcidas, incompreensíveis. No dia seguinte, fui até a cidade mais próxima, determinado a descobrir mais sobre a fazenda e o que poderia estar assombrando-a. No bar local, perguntei aos poucos moradores que estavam dispostos a falar comigo. A princípio, todos pareceram relutantes, mas um homem velho, com o rosto marcado pelo tempo, finalmente se aproximou. Ele me contou uma história que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Disse que, muitos anos atrás, antes mesmo de meus avós se mudarem para a fazenda, havia rumores sobre uma entidade que assombrava a área, uma criatura antiga conhecida como a Homem-Mariposa. As pessoas diziam que era um espírito da floresta, um guardião corrompido pela escuridão, que se alimentava do medo dos vivos. Segundo o velho, o Homem-Mariposa havia sido invocado por rituais esquecidos, por aqueles que buscavam poder e vingança. Mas algo deu errado, e a criatura se libertou, passando a vagar pela terra, espalhando terror onde quer que fosse. Quando perguntei como poderia me livrar dele, o homem apenas balançou a cabeça e disse: "E você não se livra dele. Você só corre." Após ouvir aquela história, voltei para a fazenda com um peso no peito. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia sussurrar meu nome. A sensação de ser observado nunca me deixava, e comecei a perceber que as noites estavam ficando mais longas, a escuridão se aproximando cada vez mais cedo. Comecei a trancar todas as portas e janelas ao entardecer, mas isso não me fazia sentir mais seguro. As visitas ao celeiro se tornaram inevitáveis, como se uma força invisível me chamasse para lá. A cada visita, o altar parecia mais sinistro, mais carregado de uma energia maligna. As marcas no chão ao redor do celeiro se multiplicavam, e comecei a encontrar símbolos desenhados na terra, como se alguém ou algo estivesse tentando completar um ritual. Foi em uma dessas noites, enquanto o vento uivava e a chuva batia forte contra as janelas, que tudo culminou. Estava tentando me forçar a dormir, ignorando os sons que vinham do lado de fora, quando ouvi algo diferente. Era uma batida suave, mas constante, na porta da frente. Levantei-me, hesitante, e fui até a porta com a lanterna em mãos. Quando abri, o vento quase arrancou das minhas mãos, mas o que realmente me assustou foi o que estava do outro lado. Nada. Apenas a escuridão e o som das árvores sendo açoitadas pela tempestade. Fechei a porta rapidamente, mas o som continuou. Dessa vez, vinha do teto. Algo estava rastejando por cima da casa. Corri até a janela e iluminei o telhado, mas tudo o que vi foi uma sombra enorme se movendo rápido demais para que eu pudesse identificar. O som das asas foi ficando mais alto, e as luzes da casa começaram a piscar. A energia estava sendo drenada, como se algo estivesse sugando a vida da fazenda. Sabia que não poderia ficar dentro da casa. Peguei a lanterna e corri em direção ao celeiro, o único lugar que parecia me chamar. Quando entrei no celeiro, travei a porta atrás de mim e me escondi atrás de uma pilha de feno. O som das asas estava em todo lugar, e a sensação de que algo estava se aproximando ficou insuportável. Eu estava preso no celeiro, encurralado pelo som das asas do Homem-Mariposa. Cada batida de suas asas reverberava nas paredes, como um tambor sinistro anunciando minha morte iminente. A lanterna na minha mão vacilava, sua luz fraca mal conseguindo penetrar a escuridão.
A sensação de estar sendo observado ficou mais forte, quase tangível. A criatura se revelou lentamente, primeiro como uma sombra que parecia se mover sozinha, depois como uma forma encurvada e disforme que desceu das vigas. O homem-mariposa era ainda mais aterrorizante do que eu poderia ter imaginado. Seu corpo era uma mistura grotesca de humano e inseto, coberto por um pelo escuro e oleoso. Suas asas eram vastas, mas não batia para voar. Em vez disso, ele parecia flutuar pelo ar de uma maneira que desafiava a lógica. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, estavam fixos em mim, como se estivessem avaliando minha alma. Ele pairava acima do altar, onde a figura esculpida ainda estava, agora parecendo uma caricatura da criatura diante de mim. Por um momento que pareceu uma eternidade, nos encaramos. Então, ele abriu a boca, e um som que não deveria ser possível para um ser vivo saiu, um grito agudo e ensurdecedor que ecoou por todo o celeiro. A força do som me derrubou, e a lanterna caiu da minha mão, apagando-se imediatamente. Fiquei na escuridão total, com o som da criatura se aproximando cada vez mais. Senti suas garras roçando meu braço, um toque leve, mas carregado de uma intenção mortal. Num impulso de puro pavor, rolei para o lado, me afastando da criatura. As garras dela rasparam no chão onde eu estava segundos antes. Eu sabia que ficar ali significava morte certa, mas não havia para onde fugir. O celeiro parecia mais fechado e claustrofóbico do que nunca, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Com o coração disparado, tateei na escuridão em busca da lanterna, mas não consegui encontrá-la. As asas do homem-mariposa batiam ao meu redor, e eu sabia que ele estava me cercando, brincando comigo como um gato com um rato. A única saída era a porta, mas ela estava tão distante e eu estava sem nenhuma arma, sem nada para me proteger. Sem pensar, corri em direção à saída, esperando que a criatura não fosse rápida o suficiente para me alcançar. Cada passo parecia um desafio contra o tempo, com a respiração ofegante e o som das asas sempre atrás de mim. Por alguma razão que eu não conseguia entender, consegui alcançar a porta e abri-la com um golpe forte. Saí correndo para a chuva torrencial, sem olhar para trás, até que cheguei à casa. A casa, que antes parecia um refúgio seguro, agora era apenas uma armadilha esperando para se fechar ao meu redor. Tranquei a porta atrás de mim, embora soubesse que isso faria pouca diferença contra o homem-mariposa. Ainda assim, a presença dele estava lá fora, aguardando. Minha mente estava a mil, buscando desesperadamente uma solução. Foi então que me lembrei da pedra no altar, aquela pedra escura e pulsante. Havia algo nela, algo que parecia conectar o homem-mariposa à fazenda. Talvez destruí-la fosse a chave para libertar-me dessa maldição. Mas para fazer isso, teria que voltar ao celeiro. A ideia de retornar ao celeiro me encheu de terror, mas eu sabia que não tinha escolha. Armei-me com a faca de cozinha mais afiada que encontrei, uma arma patética contra uma entidade do mal, mas era tudo o que eu tinha. O vento uivava lá fora, e eu podia sentir o olhar da criatura seguindo cada movimento meu. Respirei fundo, abri a porta e corri de volta para o celeiro. A chuva parecia ter aumentado, caindo com tanta força que machucava. A escuridão era total, a única luz vinha dos relâmpagos que ocasionalmente iluminavam o caminho. Quando cheguei ao celeiro, estava ofegante, o coração disparado de pura adrenalina. Assim que entrei, percebi que ele estava lá, esperando. O homem-mariposa flutuava acima do altar, como se soubesse que eu voltaria. Não havia mais medo em mim, apenas uma determinação cega. Com um grito, corri em direção ao altar e agarrei a pedra negra. Ela estava quente, pulsante, como se tivesse vida própria. E então, o homem-mariposa atacou. As garras da criatura rasparam minhas costas enquanto eu lutava para manter a pedra em minhas mãos. A dor era insuportável, mas eu sabia que não podia soltar. Com todas as forças que me restavam, levantei a pedra e bati-a contra o chão com toda a força que consegui reunir. A pedra não quebrou, mas algo mudou. O homem-mariposa recuou, suas asas batendo freneticamente, como se estivesse em agonia.
A pedra começou a brilhar, uma luz fria e azulada que parecia queimar a pele. Era como se o altar estivesse reagindo, a própria fazenda se revoltando contra a criatura. Mas a pedra não podia ser destruída tão facilmente. Eu sabia que precisava de algo mais, um sacrifício. Lembrei-me das histórias que o velho contou sobre o homem-mariposa, sobre como ele foi invocado. Se a criatura havia sido trazida por meio de sangue e rituais, talvez sangue fosse a chave para desfazê-lo. Com a faca tremendo na minha mão, percebi o que precisava ser feito. Cortei minha palma, deixando o sangue escorrer sobre a pedra. A luz azulada ficou mais intensa, quase cegante, e o som das asas do homem-mariposa se tornou ensurdecedor. Ele estava em agonia, como se estivesse sendo rasgado da realidade. Com um último grito, joguei a pedra contra o altar, e a luz explodiu em todas as direções. Fui lançado para trás, batendo a cabeça contra uma viga e desmaiando. Quando acordei, o sol estava nascendo, suas luzes fracas penetrando pelas fendas do celeiro. O altar estava destruído, a pedra despedaçada em 1000 pedaços. O homem-mariposa havia desaparecido. Levantei-me com dificuldade, o corpo doendo, mas a sensação de alívio era inegável. O celeiro, a fazenda, tudo parecia mais claro, como se uma névoa tivesse sido dissipada. Saí do celeiro e caminhei até a casa, sabendo que aquele lugar não me pertencia mais. A fazenda estava livre, mas eu sabia que não poderia ficar. Deixei tudo para trás, determinado a nunca mais retornar. Até hoje, as lembranças daquela noite me assombram, mas sei que, de alguma forma, sobrevivi ao homem-mariposa. Ele pode ter sido banido, mas a escuridão que ele trouxe sempre estará comigo, escondida nas sombras do meu próprio medo. E assim, parti, deixando a fazenda para ser consumida pelo tempo e pela terra, como deve ser. Mas em noites escuras, quando o vento sopra com força e o silêncio é pesado, ainda posso ouvir o bater distante de asas gigantescas, um lembrete de que algumas coisas nunca realmente desaparecem. Meu nome é Gabriel, e nunca imaginei que um dia iria relatar algo como isso. Cresci na fazenda da minha família, uma extensão imensa de terras no interior do Brasil, onde sempre reinou a paz e o silêncio, quebrados apenas pelo mugido das vacas ou pelo canto dos pássaros. Mas isso mudou. Tudo mudou naquelas noites infernais. Tudo começou numa madrugada fria, no meio de julho. Eu tinha acabado de voltar para a fazenda depois de passar anos na cidade grande, estudando. Meu pai estava doente, e cabia a mim tomar conta de tudo. Era um retorno esperado, mas logo percebi que algo não estava certo. Os trabalhadores estavam nervosos, e os animais, inquietos. Na primeira noite, acordei com um barulho estranho vindo do curral. Era um som que nunca tinha ouvido antes, um misto de grunhido e chiado, algo que parecia inumano. Levantei da cama, vesti um casaco e saí com a lanterna na mão. O ar estava congelante, e a luz da lanterna mal cortava a escuridão espessa da madrugada. Quando cheguei ao curral, o cheiro de sangue era intenso, e o que vi foi ainda pior. Uma das vacas estava caída, o corpo mutilado de uma forma grotesca. O sangue escorria para o chão, e havia marcas de algo que parecia ser uma mordida, mas muito maior do que qualquer predador que eu conhecia. Fiquei paralisado, sem conseguir entender o que poderia ter feito aquilo. Nos dias que seguiram, os relatos de ataques aumentaram. A cada noite, mais um animal era encontrado morto, sempre da mesma forma, drenado de sangue, com as marcas de dentes enormes e pontiagudos. O medo começou a se espalhar entre os trabalhadores. Muitos pediram para ir embora, alegando que a fazenda estava amaldiçoada. Eu tentei manter a calma e encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um animal selvagem,
uma onça, quem sabe? Mas o pavor que crescia em mim não permitia que eu acreditasse nisso por muito tempo. As feridas, as marcas, não eram como nada que já tivesse visto antes. Além disso, não havia rastros, nenhuma pegada, nada que pudesse indicar o que estava nos atacando. Era como se a criatura surgisse do nada e desaparecesse sem deixar vestígios. Conforme as noites passavam, comecei a ter dificuldades para dormir. Qualquer ruído me fazia levantar da cama de sobressalto, com a mão trêmula segurando a lanterna. Foi numa dessas noites que eu vi pela primeira vez o demônio. A coisa. Estava sentado na varanda, tentando espantar o sono, quando ouvi o barulho de galhos quebrando. Olhei para o horizonte e vi uma sombra se movendo rapidamente. Ela se aproximou do curral, e então pude ver claramente uma criatura baixa, esquelética, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Sua pele era acinzentada, quase transparente, e seus dentes, nunca vou esquecer aqueles dentes. A criatura cravou os dentes em uma das cabras, em segundos, o animal estava morto. Meu corpo inteiro ficou paralisado pelo medo. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu queria gritar, mas o som ficou preso na garganta. A coisa então virou a cabeça em minha direção, como se soubesse que eu estava ali, observando. Seus olhos vermelhos se fixaram nos meus, e naquele momento, eu soube que aquilo não era deste mundo. Passei o restante da noite trancado dentro de casa, com a espingarda do meu pai nas mãos, esperando que o monstro invadisse a casa. Mas ele não veio. Ficou apenas na lembrança dos olhos vermelhos e da certeza de que ele sabia que eu estava ali, que eu sabia da sua existência. No dia seguinte, resolvi contar aos outros o que tinha visto. Esperava que me chamassem de louco, mas para meu espanto, muitos já suspeitavam. Os relatos sobre o chupacabras não eram novos, mas ninguém acreditava que fosse real. Agora, não havia mais dúvidas. A coisa estava entre nós. Tentamos de tudo para proteger a fazenda. Armamos armadilhas, fizemos vigílias durante a noite, mas nada parecia funcionar. O chupacabras era astuto, evitava nossas armadilhas e atacava sempre nos momentos em que estávamos distraídos. A sensação de impotência era esmagadora, e cada novo ataque era um golpe na nossa sanidade. Naquela última noite, algo dentro de mim estalou. Eu sabia que não aguentaria viver mais um dia sob aquele terror. Então, resolvi enfrentar o chupacabras. Se ele ia nos matar, eu preferia morrer tentando detê-lo. Esperei até o meio da noite, quando o silêncio tomava conta da fazenda. Armei-me com a espingarda e fui até o curral, onde os ataques eram mais frequentes. Fiquei em silêncio, os olhos fixos na escuridão, esperando. O tempo parecia se arrastar, e o frio da madrugada cortava como facas. Então, ouvi o som. O mesmo grunhido, o mesmo chiado. Ele estava vindo. O coração disparou, mas segurei firme a espingarda, pronto para atirar. A criatura surgiu das sombras, seus olhos brilhando como brasas no escuro. Ela avançou rapidamente, mas dessa vez eu estava preparado. Disparei. O som do tiro ecoou pela fazenda, e a criatura soltou um grito que me gelou a alma. Ela recuou, ferida, mas não derrotada. E então, num último ato de desespero, ela se lançou sobre mim. Acordei horas depois, com o corpo dolorido e ensanguentado. A coisa não estava mais lá. Fugi para casa, tonto, sem saber se estava vivo ou morto. A ferida no meu braço parecia uma mordida, e eu não sabia o que pensar. Os ataques cessaram depois daquela noite. O chupacabras nunca mais foi visto. Mas algo em mim tinha mudado. As noites não eram mais tranquilas, e cada ruído na escuridão fazia meu coração pular. Eu sabia que o monstro poderia voltar. E o pior de tudo era a sensação de que, de alguma forma, ele ainda estava por perto, esperando, observando. A fazenda continuou, mas a paz jamais retornou completamente. Meu pai faleceu logo depois, sem nunca saber do terror que enfrentamos.
Vendi a fazenda e fui embora, tentando deixar o passado para trás. Mas os olhos vermelhos ainda me perseguem nos sonhos, e sei que, onde quer que eu vá, o chupacabras estará sempre à espreita, esperando pela próxima vez em que cruzaremos nossos caminhos. Essa é a minha história, a história de um homem que sobreviveu ao terror, mas que nunca mais foi o mesmo. Se você escutar gritos no meio da noite, não vá ver o que é. E se, por acaso, encontrar olhos vermelhos brilhando na escuridão, corra. Corra o mais rápido que puder. Porque, uma vez que você cruzar o caminho do chupacabras, ele nunca mais te deixará em paz. Depois de vender a fazenda, achei que meus problemas tinham acabado. Deixei tudo para trás e me mudei para a cidade, onde o som dos carros e das vozes humanas eram um alívio para os meus nervos destroçados. Eu comecei a trabalhar em um escritório, uma rotina banal que me ajudava a esquecer, ou pelo menos, a tentar. Mas mesmo cercado por concreto e luzes, o passado não me deixava. Nas primeiras semanas na cidade, meus sonhos eram atormentados por aquela criatura. O mesmo cenário, a mesma fazenda, mas a cada vez que eu sonhava, parecia que o monstro estava mais próximo, mais forte, como se o confronto na fazenda não tivesse terminado. Acordava suando frio, com a sensação de estar sendo observado, como se o chupacabras estivesse ali, escondido na escuridão do meu quarto. Comecei a perder o controle da minha vida. O trabalho, que antes me distraía, agora se tornava impossível. Eu não conseguia me concentrar, as vozes dos colegas no escritório se misturavam com o grunhido daquela coisa em minha mente. Estava à beira de um colapso. Os olhares de preocupação dos meus colegas se tornaram mais frequentes, e eu sabia que não demoraria para ser mandado embora. Foi então que, uma noite, acordei com algo estranho no ar. Não era um som, nem uma visão, mas uma sensação. A mesma que senti na fazenda, uma presença. Algo estava lá. Levantei-me da cama lentamente, o corpo tremendo. A casa estava em silêncio, mas eu podia sentir a tensão no ar, densa como neblina. Peguei a faca que sempre deixava ao lado da cama desde o ocorrido e comecei a andar pela casa. A escuridão parecia mais espessa do que o normal. Eu sabia que aquilo era irracional, mas não consegui evitar. Andei pelo corredor, cada passo me levando de volta à fazenda, cada sombra parecendo se mover ao meu redor. Cheguei à sala, e então eu vi. No canto mais escuro, quase imperceptível, 2 pontos vermelhos brilhavam. O medo me paralisou de novo, como naquela primeira noite na fazenda. Eu queria correr, mas algo dentro de mim sabia que não adiantaria. Os olhos vermelhos se aproximaram, lentamente, como se estivessem saboreando o momento. O coração batia descontrolado, e eu mal conseguia respirar. A criatura saiu das sombras, sua figura mais grotesca do que eu lembrava, com a pele translúcida pulsando como se estivesse viva por si só. Ela parou a poucos metros de mim, e naquele instante, eu soube que não havia escapatória. O chupacabras tinha me encontrado, mesmo na cidade, mesmo longe da fazenda. Ele tinha me seguido, como se estivesse marcado por mim. Senti que aquilo não era só um predador, mas algo além, algo antigo e maligno, que existia para espalhar medo e destruição. Em um último ato de desespero, avancei com a faca em mãos, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura se moveu com uma velocidade impossível. Senti uma dor aguda, como se minha carne estivesse sendo rasgada por dentro, e então tudo ficou preto. Acordei no hospital, sem lembrar como cheguei lá. Meu corpo estava coberto de cortes e hematomas, mas, estranhamente, não havia sinal de mordidas, nem de qualquer ferida que eu pudesse atribuir ao chupacabras. Os médicos disseram que eu tinha tido um colapso nervoso, que minhas feridas eram resultado de um ataque de pânico violento, onde eu mesmo tinha me machucado. Mas eu sabia a verdade. O chupacabras estava em mim, e ele não tinha ido embora. Passei dias no hospital, incapaz de sair do quarto. Quando finalmente tive alta, percebi que a cidade já não era mais segura para mim. Eu estava sendo caçado, e não importava onde eu fosse. O chupacabras era parte de mim agora, uma sombra que nunca me deixaria.
Resolvi me isolar em um lugar remoto, uma cabana que encontrei em uma floresta distante, longe de qualquer pessoa. Queria proteger os outros de mim, do que eu podia me tornar. Passei meses ali, tentando fugir do inevitável. Cada noite era uma luta para manter minha sanidade, mas sabia que estava perdendo. Uma noite, quando o luar atravessava as janelas da cabana, senti a presença novamente. O ar ficou pesado, a temperatura caiu. Não precisei olhar para saber que ele estava ali, esperando. Dessa vez, não lutei. Eu sabia que não havia mais escapatória. Sentei-me na cadeira, olhando para a porta entreaberta, esperando. Não demorou muito para que os olhos vermelhos aparecessem na escuridão. Eles brilhavam como chamas no escuro, e o monstro entrou lentamente, cada passo ressoando como um prenúncio do fim. Eu não gritei. Não tentei correr. Apenas aceitei o que estava por vir. A criatura se aproximou, e dessa vez, não houve confronto. Ela se fundiu comigo, e em um instante, tudo ficou claro. Eu sou o chupacabras agora. Ou melhor, ele é parte de mim. Nós nos tornamos um só, e a partir daquele momento, eu entendi que ele não era uma simples criatura, mas uma entidade que se alimenta do medo, da angústia, do desespero. Desde aquela noite, desapareci do mundo. Ninguém sabe o que aconteceu comigo, e assim é melhor. Porque agora, quando as noites estão mais escuras, quando o medo se espalha por uma fazenda isolada ou uma pequena vila, sou eu que apareço. Eu, com os olhos vermelhos e os dentes afiados, alimentando-me do terror daqueles que cruzam meu caminho. Então, se um dia você ouvir um grunhido estranho no meio da noite, ou ver uma sombra se movendo rapidamente na escuridão, lembre-se desta história. Lembre-se de que o chupacabras está lá fora, esperando por você. E não importa onde você esteja, ele sempre encontra um jeito de se aproximar. Não lute, não fuja. Porque no final, o medo é o que ele deseja. E você, como eu, não terá como escapar. Eu nunca fui um homem de acreditar em lendas, mas a vida tem uma maneira estranha de nos forçar a encarar o que pensamos ser impossível. Meu nome é Eduardo, e até poucos meses atrás, eu era apenas mais um fazendeiro comum, cuidando do gado e cultivando a terra que pertencia à minha família há gerações. A fazenda ficava isolada, cercada por florestas densas e montanhas que pareciam se estender para o infinito. Um lugar onde o tempo passava devagar, e a paz reinava absoluta. Mas essa paz foi quebrada de uma maneira que jamais imaginei. Era uma noite comum de inverno, o frio se espalhava pela fazenda, e os ventos uivavam pelas frestas das janelas. Eu estava sentado na cozinha, tomando um café para me aquecer, quando ouvi o primeiro som estranho. Um grito agudo, quase animal, mas com um tom que me fez gelar até os ossos. Não era um som que eu já tivesse ouvido antes, e ele vinha do lado de fora, perto do celeiro. Deixei a caneca sobre a mesa e peguei a lanterna. Meu cachorro, Rex, começou a rosnar baixinho, os pelos arrepiados. Isso me deixou ainda mais tenso. Rex nunca tinha reagido assim a nada. Com um sentimento de inquietação crescendo dentro de mim, saí pela porta dos fundos, chamando Rex para me acompanhar. O ar estava gelado, e cada passo parecia mais difícil. Conforme me aproximava do celeiro, o som se repetiu, mas dessa vez, era mais próximo, mais intenso. O medo começou a tomar conta de mim, uma sensação quase palpável de que algo terrível estava à espreita. Mas eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao celeiro, o cheiro me atingiu primeiro. Era forte, metálico, como sangue fresco. A luz da lanterna tremia na minha mão enquanto eu abria a porta devagar. Rex estava ao meu lado, o rosnado crescendo em intensidade. No chão do celeiro, um dos meus bezerros estava morto,
mas não de uma maneira comum. Seu corpo estava rasgado, estraçalhado de um jeito que não parecia obra de um animal comum. Havia marcas profundas, como se garras afiadas tivessem atravessado a carne com uma força brutal. O sangue ainda escorria, formando poças escuras no chão de terra batida. Mas o que mais me apavorou foram as marcas de mordida no pescoço do animal. Eram grandes, muito maiores do que qualquer mordida que eu já tivesse visto. Era como se algo tivesse drenado o sangue do bezerro, deixando apenas um corpo retorcido e sem vida. Rex começou a latir, furioso, e antes que eu pudesse reagir, ele correu para fora do celeiro, em direção à floresta. O medo se transformou em pânico. Algo estava lá fora, algo que eu não entendia, mas que tinha acabado de matar um dos meus animais. Corri atrás de Rex, mas ele já havia desaparecido na escuridão. Chamei por ele, a voz tremendo, mas tudo que ouvi foi o som do vento nas árvores. E então, o grito se repetiu, mais distante desta vez, vindo da direção para onde Rex tinha corrido. Senti um arrepio gelado subir pela espinha, e a única coisa que pude fazer foi voltar para casa, trancando cada porta e janela atrás de mim. Na manhã seguinte, organizei um grupo de homens da região para vasculharmos a floresta em busca de Rex. Era difícil pedir ajuda sem contar o que realmente tinha acontecido, então menti, dizendo que havia ouvido algum animal selvagem durante a noite e que Rex tinha sumido. Ninguém duvidou. Animais selvagens eram comuns por ali, mas algo dentro de mim sabia que isso era diferente. Passamos horas na floresta, chamando por Rex e procurando qualquer sinal dele. Mas tudo que encontramos foram galhos quebrados, pegadas confusas que desapareciam na lama e, eventualmente, uma mancha de sangue na base de uma árvore. O medo que eu sentira na noite anterior voltou com força total, mas escondi isso dos outros. Não queria parecer um louco. Voltamos para a fazenda com as mãos vazias, e naquela noite, o silêncio pesava como uma ameaça. A fazenda, antes tão viva e cheia de sons, parecia envolta em uma atmosfera de morte. Mesmo assim, tentei manter a rotina. Tranquei os animais no curral e me preparei para outra noite longa. Mas não consegui dormir. Fiquei acordado, deitado na cama, ouvindo os ruídos da noite. Às vezes, achava que escutava passos fora da casa, mas quando olhava pela janela, não via nada. E então, no meio da madrugada, ouvi novamente o grito. Dessa vez, mais perto, quase ao lado da casa. Saltei da cama, com o coração disparado, e peguei a espingarda que mantinha ao lado. Saí para o pátio, a lanterna tremendo nas mãos, e fui recebido pelo cheiro de morte novamente. O terror se apossou de mim quando cheguei ao curral. Mais 2 bezerros estavam mortos, com as mesmas marcas de antes. Era como se a criatura tivesse voltado para terminar o que havia começado. Mas o que mais me abalou foi a descoberta de pegadas ao redor do curral. Não eram de nenhum animal que eu conhecia. Eram grandes, profundas, como se uma criatura bípede tivesse caminhado ao redor, vigiando suas vítimas antes de atacar. As pegadas se afastavam do curral em direção à floresta, e desapareciam no escuro. Os dias que seguiram foram um inferno. Toda noite, algo acontecia. Mais animais mortos, o som daquele grito horrível ecoando pela fazenda. Os trabalhadores começaram a fugir, apavorados, levando suas famílias embora. Restou apenas eu, isolado, sem saber como enfrentar aquilo. Resolvi então buscar a ajuda de um velho morador da região, um homem chamado Seu João, que vivia sozinho em uma cabana nas montanhas. Ele tinha fama de conhecer histórias antigas, lendas que os mais velhos contavam, mas que ninguém mais acreditava. Era a minha última esperança. Cheguei à cabana de Seu João ao cair da noite. O velho estava sentado em uma cadeira na varanda, como se já soubesse que eu viria. Expliquei a ele tudo o que havia acontecido, cada detalhe, cada noite de terror. Ele escutou em silêncio, os olhos pequenos fixos nos meus, como se estivesse tentando enxergar algo além das minhas palavras. Quando terminei, Seu João suspirou, pesado, e começou a falar, a voz rouca e lenta,
como se cada palavra carregasse um peso imenso. Isso que você está enfrentando, Eduardo, não é um animal comum. É algo antigo, algo que já rondava essas terras muito antes de sua família chegar aqui. Os mais velhos falavam de uma criatura que se alimentava do sangue dos vivos, um demônio que vagava pelas noites escuras, atacando animais e pessoas. O nome dele? Chupacabras. Eu engoli em seco. A palavra soou como uma sentença. Essas coisas aparecem quando há muita dor, muito sofrimento. Elas são atraídas pela morte, pela angústia. E uma vez que marcam um lugar, só vão embora quando não restar mais nada para destruir. O desespero tomou conta de mim. O que eu faço, seu João? Como posso acabar com isso? Ele balançou a cabeça lentamente. Não sei se tem como acabar, mas tem como afastar. Precisa de sangue, mas não qualquer sangue. Tem que ser o sangue de quem a criatura deseja. Uma oferta, um sacrifício. Talvez assim você consiga livrar sua fazenda dessa maldição. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente enquanto eu voltava para a fazenda. A ideia de sacrificar alguém, mesmo que fosse para salvar a mim e minha terra, era insuportável. Mas a alternativa era ser destruído, ser caçado até não restar mais nada. Naquela noite, esperei a chegada da criatura. Tranquei-me no celeiro, cercado pelos poucos animais que restavam, a espingarda pronta, sabendo que meu destino estava selado. Quando ouvi o grito, senti um frio correr pela espinha, mas não era medo. Era resignação. A porta do celeiro se abriu lentamente, e ali, no limiar, estavam aqueles olhos vermelhos, brilhando na escuridão. A criatura entrou, mais monstruosa do que eu lembrava, com garras afiadas e dentes longos como navalhas. Ela avançou lentamente, cada passo ecoando no silêncio mortal do celeiro. Quando estava a poucos metros de mim, parei de respirar. Tudo que me restava era aceitar meu destino. Fechei os olhos, esperando o golpe fatal. Mas ele nunca veio. Senti o ar se mover, o calor do corpo da criatura passando ao meu lado, e quando abri os olhos, vi que ela tinha parado diante dos animais. Um a um, ela os atacou, drenando o sangue de suas vítimas sem pressa, enquanto eu assistia, incapaz de mover um músculo. Então, quando o último animal caiu morto, a criatura se virou para mim, os olhos fixos nos meus. E pela primeira vez, senti que ela estava me estudando, me avaliando, como se decidisse se eu valia o esforço. O medo voltou com tudo, paralisante, mas algo dentro de mim disse para não mostrar fraqueza. Ficamos assim, em um impasse, até que a criatura deu meia volta e saiu pela porta, desaparecendo na escuridão. A fazenda ficou em silêncio, e naquela noite, pela primeira vez em semanas, não ouvi o grito. Pela manhã, encontrei as pegadas levando para a floresta, mas dessa vez, não voltei atrás. Sabia que aquilo ainda estava por lá, esperando, vigiando. Mas algo tinha mudado. Seu João tinha razão. A criatura tinha aceitado minha oferta, o sangue dos animais em troca da minha vida. Mas isso não significava que eu estava seguro. Eu sabia que aquilo voltaria, mais cedo ou mais tarde. E quando voltasse, talvez não houvesse mais nada para oferecer. Os dias se passaram, e a fazenda lentamente voltou ao normal, mas eu não. A cada noite, esperava pelo retorno, sabendo que era apenas uma questão de tempo. Meu sono se tornou raro, e cada som na escuridão me fazia acordar em pânico. Eu ainda estou aqui, esperando, vivendo dia após dia com a certeza de que meu tempo está acabando. A fazenda parece mais vazia agora, como se algo vital tivesse sido arrancado dela. E talvez tenha sido. Talvez a criatura tenha levado mais do que o sangue dos animais. Talvez ela tenha levado minha alma. E assim, vivo meu tormento, sabendo que não há fuga, não há escape. O chupacabras ainda está lá fora, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para retornar. E quando ele voltar, sei que será minha vez de pagar o preço final.